Sabe aquela sensação de quando você pensa que está no controle da sua vida, mas na verdade, você está cometendo o maior erro de todos? É sobre isso que eu vou falar hoje. E olha, prepara o coração porque essa história vai te fazer questionar muita coisa sobre relacionamentos, orgulho e as escolhas que a gente faz. Imagina a cena. Um bilionário, sucesso nos negócios, casado há 12 anos com uma mulher incrível, mas ele acha que merece algo melhor. Ele decide levar a amante dele para um evento de gala super importante, enquanto mente para a esposa dizendo que o evento foi cancelado. Mas aí, plot twist, a esposa descobre tudo e aparece no evento usando um vestido dourado deslumbrante que faz o salão inteiro parar para olhar. E não é só sobre beleza, não. É sobre dignidade. É sobre mostrar para um homem que ele não sabe o valor daquilo que tem em casa. É sobre uma mulher que decide não aceitar mais migalhas. Então, você está pronto para essa história? Porque eu te garanto, isso aqui vai mexer com você de um jeito que você nem imagina. Agora, vamos começar do começo. Vamos conhecer Richard Miller. Richard estava em pé na frente do espelho do closet, ajeitando a gravata borboleta do smoking preto sob medida dele. Os dedos dele tremiam levemente enquanto ele tentava fazer o nó perfeito. E olha, não era nervosismo por causa do evento em si, não. Richard já tinha participado de dezenas de jantares de gala da Associação de Empresários. Era outra coisa que deixava ele inquieto, uma decisão que ele vinha tomando há semanas, e que ele sabia, lá no fundo, que era completamente errada. A 2 metros de distância, Raquel Oliver estava terminando a maquiagem no banheiro da suíte do hotel. Ela tinha insistido que eles se arrumassem separados, longe dos olhos de Alison, a esposa de Richard. Raquel sabia exatamente o que estava fazendo. Com 28 anos, ela tinha uma beleza chamativa que contrastava drasticamente com a simplicidade de Alison. Cabelo platinado, curvas exuberantes, sempre vestida para causar impacto. Amor, o que você acha? Tô bonita? Raquel apareceu na porta do banheiro usando um vestido vermelho decotado que deixava pouca coisa para a imaginação. O tecido grudava no corpo dela como uma segunda pele. E Richard sentiu um aperto no peito. Mas não era desejo. Era vergonha pura. Tá bom, ele respondeu, evitando olhar diretamente para ela. O telefone de Richard tocou exatamente no momento em que ele terminou de se arrumar. Era Alison. Ele olhou para a tela por alguns segundos antes de atender, como sempre fazia ultimamente, como se toda conversa com a esposa fosse um fardo que ele carregava. Oi, Alison. Richard. Acabei de receber uma ligação da Sandra. Ela disse que viu você confirmando presença pro jantar da associação hoje à noite. Eu achei que você tinha dito que não ia. Richard fechou os olhos. Ele tinha mentido para Alison sobre o evento, dizendo que tinha sido cancelado. A verdade era que ele não queria levar a esposa. Nos últimos meses, Raquel tinha plantado a ideia na cabeça dele de que Alison era simples demais para aquele ambiente, que ela não se encaixava no mundo sofisticado dos negócios, que ele merecia alguém mais glamouroso ao lado dele. Ah, é. Foi uma decisão de última hora. Remarcaram. E eu achei melhor ir sozinho mesmo. Você sabe como é, vai ser uma noite chata de trabalho. O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Richard conseguia imaginar Alison na cozinha de casa, ainda usando o avental de sempre, tentando processar mais uma mentira do marido. Entendo, ela disse finalmente. Richard notou a mágoa na voz dela. Então você vai sozinho? É, vai ser melhor assim. A gente conversa quando eu chegar em casa, tá? Quando ele desligou o telefone, Richard encontrou Raquel observando ele com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Ela se aproximou e ajeitou a gravata dele com as unhas longas pintadas de vermelho. Você fez a escolha certa, amor. Hoje à noite você vai ver como é bom ter uma mulher de verdade ao seu lado num evento importante. Agora, do outro lado da cidade, Alison Miller desligou o telefone e ficou parada na cozinha por vários minutos. 12 anos de casamento tinham ensinado ela a ler nas entrelinhas. Richard estava mentindo, e ela sabia exatamente por quê. Nos últimos 6 meses, ele tinha ficado cada vez mais distante, cada vez mais ausente. Chegava tarde em casa, inventava viagens de trabalho que não faziam sentido, e quando estava presente, parecia estar sempre pensando em outro lugar. Alison não era ingênua. Ela sabia que havia outra mulher. Ela tinha visto as mensagens no celular dele quando ele deixava desbloqueado. Tinha notado o perfume diferente nas roupas. Tinha percebido como ele evitava tocar nela, como desviava o olhar quando ela tentava conversar sobre o futuro do casal. Ela caminhou até o quarto e abriu o guarda-roupa. Lá no fundo,
Envolvido em plástico, estava o vestido dourado que ela tinha comprado 2 anos atrás pro aniversário de casamento deles. Richard tinha cancelado o jantar na última hora, alegando problemas no trabalho. O vestido nunca tinha sido usado. Alison tirou o vestido do cabide e segurou contra o corpo, olhando no espelho. Aos 30 anos, ela mantinha uma beleza natural e elegante. Não era o tipo de mulher que chamava atenção através da vulgaridade, mas tinha uma classe genuína que vinha de dentro. Cabelo castanho natural, olhos expressivos, um sorriso que já foi a coisa mais linda do mundo para Richard. O telefone tocou de novo. Era Carla, a melhor amiga dela desde o colégio. Alison, você viu o story da Raquel? Ela postou uma foto toda produzida dizendo que vai num evento importante hoje à noite. Alison sentiu o estômago revirar. Raquel Oliver, a secretária que Richard tinha contratado 8 meses atrás. Uma mulher que Alison conheceu apenas uma vez brevemente, mas que tinha deixado uma impressão desagradável. Carla, preciso te contar uma coisa. O Richard mentiu pra mim. Ele disse que não ia no jantar da associação hoje, mas acabei de descobrir que vai. Você acha? Tenho certeza de que ele está levando ela. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Carla conhecia Alison há mais de 20 anos. Tinha visto ela se apaixonar por Richard na faculdade, tinha sido a madrinha do casamento, e tinha acompanhado todos os altos e baixos do relacionamento. Alison, você não pode deixar isso passar. Você é a esposa dele. Você tem todo o direito de estar naquele evento. Eu sei, mas é humilhante demais. Imagina eu chegando lá e encontrando os dois juntos. Humilhante para você ou para ele? A pergunta de Carla ecoou na mente de Alison depois que elas desligaram. Ela ficou encarando o vestido dourado por vários minutos. Era uma peça linda, elegante, que valorizava o corpo dela sem vulgaridade. Tinha custado uma fortuna na época, mas Richard nem tinha notado quando ela mencionou a compra. Alison tomou uma decisão. Ela não ia ficar em casa mais uma noite esperando migalhas de atenção do marido. Se ele queria comparar, que comparasse. Mas ia ser uma partida igual. Agora, Richard e Raquel chegaram no Hotel Palazzo, onde estava acontecendo o jantar anual da Associação de Empresários. O local era deslumbrante, com lustres de cristal, mármore italiano e uma vista panorâmica da cidade. Era exatamente o tipo de ambiente que Raquel amava. Sofisticado, caro, cheio de gente importante. Uau, amor, que lugar incrível! Raquel suspirou, segurando o braço de Richard de forma possessiva enquanto eles subiam a escadaria principal. Imagina se você tivesse trazido aquela sua esposa. Ela ia se sentir tão deslocada aqui. Richard forçou um sorriso, mas por dentro, ele estava se sentindo cada vez mais desconfortável. Conforme ele cumprimentava colegas e conhecidos, notou os olhares discretos que Raquel recebia. Não eram olhares de admiração. Eram olhares de questionamento, de surpresa, alguns até de desaprovação disfarçada. Charles Drummond, seu sócio de 15 anos, se aproximou com a esposa, Marcia. Era um casal que conhecia Alison desde o início do casamento de Richard. Richard, bom te ver aqui, Charles cumprimentou, mas o olhar dele estava visivelmente confuso. Cadê a Alison? A Marcia estava ansiosa para conversar com ela. A Alison não pôde vir. Problemas de última hora. Richard mentiu, sentindo o rosto esquentar. Essa é a Raquel, minha assistente executiva. Raquel estendeu a mão com um sorriso exagerado, mas Marcia apenas cumprimentou educadamente antes de se afastar com o marido. Richard notou o cochiche discreto entre eles e sentiu uma onda de arrependimento. Por que você não me apresentou como sua namorada? Raquel sussurrou no ouvido dele, claramente irritada. Raquel, por favor, aqui não. Este é um ambiente profissional. Você tem vergonha de mim? A pergunta atingiu Richard como um soco no estômago porque a resposta era sim. Ele estava começando a sentir vergonha, não da Raquel como pessoa, mas de toda a situação. Da mentira para Alison, da forma como Raquel se comportava, da forma como ele mesmo estava se comportando. O jantar foi servido às 8 da noite. Richard e Raquel foram colocados numa mesa com outros empresários do setor, todos acompanhados das esposas legítimas. Durante toda a refeição, Richard se sentiu como um peixe fora d'água. Raquel falava alto demais, ria alto demais, e fazia comentários inapropriados sobre outros convidados. Amor, viu o tamanho do decote daquela mulher na mesa 5. Raquel comentou num tom que várias pessoas podiam ouvir. Parece que tá competindo comigo. Richard se encolheu na cadeira. Do outro lado da mesa, Dr. Peterson,
Um dos empresários mais respeitados da associação trocou olhar significativo com a esposa. Richard conhecia eles há anos e sabia que eles adoravam Alison. Sempre elogiavam a educação dela, a forma elegante como ela se conduzia em eventos sociais. Foi então que ele percebeu que tinha cometido o maior erro da vida dele. Às 9h30, houve uma comoção discreta na entrada do salão principal. Algumas pessoas pararam de conversar e olharam em direção à porta. Richard, que estava tentando convencer Raquel a beber menos, não notou inicialmente. Foi Charles que chamou a atenção dele, tocando levemente no ombro dele. Richard, você não vai acreditar em quem acabou de chegar. Quando Richard se virou para olhar, ele sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Lá estava Alison, parada na entrada do salão, usando o vestido dourado mais deslumbrante que ele já tinha visto na vida. Ela estava simplesmente radiante. O vestido valorizava cada curva do corpo dela de forma elegante e sofisticada. O cabelo estava preso num coque baixo que deixava o pescoço dela à mostra. E ela usava os brincos de pérola que Richard tinha dado de presente no primeiro aniversário de casamento deles. Mas não era só a beleza dela que deixou Richard sem fôlego. Era a postura dela. Alison caminhava pelo salão com uma confiança e elegância que ele tinha esquecido que ela possuía. Ela cumprimentava as pessoas com sorrisos genuínos, abraçava conhecidos e conversava naturalmente. Era como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa na sala, incluindo ele mesmo. Quem é aquela? Raquel perguntou, notando como Richard estava hipnotizado pela mulher de dourado. Richard não conseguiu responder. A garganta dele estava fechada. As mãos dele estavam tremendo. Pela primeira vez em meses, ele estava vendo Alison pelo que ela realmente era. Uma mulher extraordinária, elegante, sofisticada, que ele tinha trocado por uma ilusão barata. E agora? O salão inteiro parecia ter parado para observar Alison. Dr. Peterson foi o primeiro a chegar até ela, estendendo as duas mãos num cumprimento caloroso. Alison, minha querida, que surpresa maravilhosa! Eu e a Ellen estávamos comentando mais cedo sobre a sua ausência. Dr. Peterson, que prazer vê-lo! Alison respondeu, aceitando o cumprimento com um sorriso genuíno. Consegui resolver uns compromissos de última hora e decidi vir. Espero não estar atrapalhando nada. Atrapalhando? Querida, você está iluminando o salão inteiro. Ellen se juntou ao marido, beijando Alison no rosto com carinho genuíno. E esse vestido é simplesmente divino. Você está radiante. Muito obrigada, Ellen. Você é sempre tão gentil comigo. Outras pessoas começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo ao redor de Alison. Eram casais que conheciam ela há anos, pessoas que sempre tinham admirado ela, mas que não a viam em eventos sociais há algum tempo. Alison, que bom te ver, exclamou Marcia Drummond, que tinha deixado a mesa para cumprimentar a amiga. Eu e o Charles estávamos comentando que sentimos sua falta nos eventos recentes. Oi, Marcia. Que bom te encontrar aqui, Alison respondeu, abraçando a mulher com sinceridade. Como estão as crianças? Ótimas. Aliás, a Sofia sempre pergunta por você. Ela disse que quer ser elegante como a tia Alison quando crescer. Os cumprimentos continuaram por vários minutos. Alison conversava naturalmente sobre família, trabalho, viagens, arte. Era evidente para todo mundo que ela não só pertencia àquele ambiente, mas era uma das pessoas mais admiradas presentes. Do outro lado do salão, Richard assistia toda a cena como se estivesse em transe. Cada cumprimento que Alison recebia, cada sorriso direcionado a ela, cada palavra de admiração era como uma faca na consciência dele. Richard, você está bem? Ficou pálido, Raquel comentou, seguindo o olhar dele. Quem é aquela mulher causando todo esse rebuliço? Richard tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como explicar que aquela mulher deslumbrante, admirada por todos, era a esposa dele, a mesma esposa que ele tinha considerado simples demais para aquele ambiente? É a Alison, ele finalmente conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro rouco. Alison quem? Raquel perguntou, ainda não fazendo a conexão. Minha esposa. O silêncio que se seguiu na mesa foi absoluto. Raquel olhou de novo para a mulher de dourado, depois para Richard, depois de volta para Alison. A expressão dela mudou gradualmente de curiosidade para incredulidade, depois para algo que parecia pânico. Aquela é a sua esposa. A que você disse que estava doente. Charles e Marcia Drummond, que tinham voltado para a mesa depois de cumprimentar Alison, ouviram o comentário de Raquel. Charles lançou um olhar severo para Richard,
enquanto Marcia simplesmente balançou a cabeça em desaprovação. Você mentiu sobre sua esposa estar doente. Dr. Peterson perguntou com uma voz que não deixava dúvidas sobre a opinião dele da situação. Richard se sentiu como um criminoso sendo julgado. Todo mundo na mesa agora sabia que ele tinha mentido, que ele tinha trazido a amante para um evento onde deveria estar com a esposa. Dr. Peterson, eu posso explicar. Você não precisa me explicar nada, Richard, o homem mais velho respondeu friamente. Suas escolhas falam por si mesmas. Enquanto isso, Allison continuava sua caminhada pelo salão, cumprimentando pessoas, conversando brevemente com cada grupo. Mas os olhos dela discretamente procuravam por Richard. Ela sabia exatamente onde ele estava sentado. Ela sabia que ele estava observando ela, mas queria que o momento do encontro deles fosse perfeito. Por 15 minutos, Allison circulou pelo salão como uma rainha. Não havia arrogância ou pretensão no comportamento dela, apenas uma confiança natural que atraía as pessoas. Ela conversava sobre pintura com as esposas dos empresários, discutia investimentos com os próprios empresários e demonstrava conhecimento sobre os mais diversos assuntos. Era impossível não notar o contraste gritante entre ela e Raquel. Enquanto Raquel tentava chamar atenção através da vulgaridade e escândalo, Allison comandava respeito através da elegância e inteligência. Aquela é a esposa do Richard Miller. Alguém comentou numa mesa próxima. Eu sempre achei ela uma das mulheres mais refinadas que frequentam nossos eventos. Verdade, outra pessoa concordou. Ela tem uma classe natural que é rara hoje em dia. Raquel ouviu os comentários e sentiu uma mistura de raiva e insegurança crescendo dentro dela. Por meses, Richard tinha descrito Allison como uma mulher simples, sem sofisticação, que não se encaixava no mundo dele. Mas a mulher que estava dominando aquele salão era tudo menos simples. Por que você nunca me contou que sua esposa era assim? Raquel sussurrou para Richard, a voz carregada de acusação. Assim como? Richard perguntou, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Assim, elegante, sofisticada. Todo mundo aqui adora ela. Você me fez acreditar que ela era uma mulher sem graça. Richard não tinha resposta porque ele tinha passado meses mentindo, não só para Raquel, mas para si mesmo. Ele tinha se convencido de que Allison era inferior para justificar a traição dele. Mas agora ele estava sendo forçado a encarar a realidade. Foi naquele momento que Allison se virou na direção da mesa deles. Os olhos dela encontraram os de Richard através do salão, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles simplesmente se olharam. Então Allison começou a caminhar em direção a eles. E o salão inteiro pareceu prender a respiração. Cada passo que Allison dava parecia ecoar no silêncio tenso. As pessoas nas mesas próximas perceberam para onde ela estava indo e os murmúrios se espalharam como fogo. Estava prestes a acontecer o confronto que todos tinham esperado desde que ela entrou no salão. Richard sentiu como se estivesse em câmera lenta. O coração dele batia tão forte que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Raquel, ao lado dele, estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo levemente enquanto ela segurava a taça de vinho. Quando Allison finalmente chegou à mesa, ela parou atrás da cadeira vazia ao lado de Richard, o lugar que deveria ter sido dela desde o início da noite. O silêncio que caiu foi absoluto. Nem mesmo o som dos garçons servindo outras mesas podia ser ouvido. Allison olhou ao redor da mesa, cumprimentando cada pessoa com um aceno elegante de cabeça. Quando os olhos dela pousaram em Raquel, não havia hostilidade, apenas uma avaliação calma e calculada. Boa noite a todos, Allison disse, a voz clara e controlada. Peço desculpas pela chegada tardia. Tinha alguns compromissos de última hora que só se resolveram hoje. Dr. Peterson foi o primeiro a se levantar, sempre o cavalheiro. Allison, minha querida, que alegria imensa ter você aqui. Por favor, sente-se conosco. Ellen também se levantou, sorrindo calorosamente. Estávamos comentando mais cedo sobre sua ausência. Que bom que conseguiu vir. Charles e Marcia seguiram o exemplo, levantando-se para cumprimentar Allison apropriadamente. A educação e o respeito que eles demonstravam para ela criavam um contraste gritante com a forma como tinham tratado Raquel a noite toda. Muito obrigada pela recepção calorosa, Allison respondeu, ocupando a cadeira que Dr. Peterson tinha puxado para ela. É sempre um prazer estar entre amigos tão queridos. Richard finalmente conseguiu se mexer, levantando-se desajeitadamente para cumprimentar a esposa. As mãos dele tremiam enquanto ele se inclinava para beijar o rosto dela, um gesto mecânico que os dois tinham repetido milhares de vezes, mas que agora parecia carregado de constrangimento. Allison, ele disse,
a voz saindo mais rouca do que ele pretendia. Você conseguiu vir. Como você pode ver, ela respondeu com um sorriso que não alcançou os olhos. Decidi que não podia perder o evento mais importante do ano da associação. Foi então que Raquel decidiu se intrometer na conversa. Ela se levantou da cadeira com um movimento exagerado, estendendo a mão para Alison com um sorriso forçado. Oi, você deve ser a famosa Alison. Eu sou a Raquel Oliver, assistente executiva do Richard. Ele fala muito de você. O momento foi tenso. Alison olhou para a mão estendida de Raquel, depois para o rosto dela, e finalmente aceitou o cumprimento com uma educação congelante. Assistente executiva. Alison repetiu lentamente, como se estivesse saboreando as palavras. Que interessante. O Richard nunca mencionou ter contratado uma assistente executiva. Raquel sentiu o primeiro sinal de que tinha subestimado completamente a situação. Havia algo na forma como Alison falava, no tom controlado mas cortante, que fazia ela perceber que estava lidando com alguém muito mais inteligente do que esperava. Bem, é um cargo novo. O Richard decidiu que precisava de alguém para ajudar com os compromissos mais importantes, Raquel respondeu, tentando soar casual mas fracassando miseravelmente. Ah, entendo, Alison acenou, sentando-se graciosamente. E você tem experiência no mundo corporativo há muito tempo. A pergunta era aparentemente inocente, mas havia uma faca escondida nas palavras. Raquel sentiu o rosto esquentar porque sabia que a experiência dela era limitada, e tinha certeza de que Alison sabia disso também. Estou aprendendo muito com o Richard. Ele é um excelente mentor, Raquel respondeu, tentando desviar o foco. Tenho certeza de que é, Alison concordou, lançando um olhar significativo para o marido. O Richard sempre foi generoso em compartilhar seus conhecimentos. O duplo sentido não passou despercebido por ninguém na mesa. Dr. Peterson pigarreou discretamente. Ele baixou os olhos pro prato, e Charles e Marcia trocaram um olhar preocupado. Foi ele quem quebrou a tensão, mudando habilmente de assunto. Alison, preciso dizer, você está absolutamente deslumbrante hoje à noite. Esse vestido é uma obra de arte. Muito obrigada, Ellen. Na verdade, foi um presente do Richard no nosso aniversário de 10 anos de casamento, Alison respondeu, alisando o tecido dourado. Ele disse que queria que eu tivesse algo especial para ocasiões importantes. Achei que hoje seria perfeito para usá-lo. A informação caiu como uma bomba na mesa. Richard se lembrou perfeitamente de ter dado o vestido para Alison. Ele se lembrava de dizer que ela deveria guardá-lo para momentos especiais. O que ele não se lembrava era de ter cancelado o jantar de aniversário para qual ela tinha comprado o vestido, alegando problemas de trabalho. Raquel também processou a informação com um desconforto crescente. Por meses, Richard tinha feito ela acreditar que o casamento dele estava morto. Sem romance, sem conexão. Mas ali estava a prova de que ele tinha dado presentes caros e românticos para a esposa. 12 anos de casamento, Dr. Peterson comentou com aprovação. É uma conquista admirável nos dias de hoje. Vocês dois são um exemplo para os casais mais jovens. Na verdade, vou fazer 12 anos mês que vem, Alison corrigiu suavemente. Tem sido uma jornada interessante, cheia de lições sobre a natureza humana e sobre os verdadeiros valores da vida. Cada palavra estava carregada de significado. Richard sabia que ela não estava apenas fazendo conversa social. Ela estava mandando uma mensagem direta para ele e para qualquer um que estava prestando atenção. O jantar continuou, mas a dinâmica da mesa tinha mudado completamente. Alison dominava as conversas com uma facilidade natural, demonstrando conhecimento sobre arte, política, economia internacional. Quando o Dr. Peterson mencionou os planos de expansão da rede hospitalar dele, ela fez perguntas inteligentes sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Você tem um conhecimento impressionante sobre gestão hospitalar, Dr. Peterson comentou, claramente impressionado. Já pensou em trabalhar na área da saúde? Na verdade, faço trabalho voluntário no centro médico há 3 anos, Alison respondeu naturalmente. Ajudo a organizar campanhas de arrecadação de fundos e gerencio projetos sociais. É muito gratificante poder contribuir com causas importantes. Raquel quase engasgou com o vinho. Essa era mais uma informação que Richard nunca tinha compartilhado. Por meses, ele tinha pintado um retrato de Alison como uma mulher sem ambições, que passava os dias cuidando da casa. Mas a realidade era completamente diferente. Que maravilhoso! Ellen exclamou. Sempre admirei pessoas que dedicam tempo para ajudar os outros. É uma qualidade rara nos dias de hoje.
Acredito que todos temos uma responsabilidade de contribuir para uma sociedade melhor, Alison respondeu, especialmente aqueles que tiveram a sorte de ter uma vida confortável. Novamente, havia uma mensagem subliminar nas palavras dela. Raquel estava começando a perceber que cada frase de Alison era cuidadosamente construída para transmitir múltiplas camadas de significado. Charles Drummond, que tinha permanecido relativamente quieto durante a noite, decidiu entrar na conversa. Alison, faz um tempo que não conversamos sobre seus projetos pessoais. Como está indo o mestrado? Richard quase cuspiu o vinho. Que mestrado? Ele não sabia que Alison estava fazendo um mestrado. Está indo muito bem, obrigada por perguntar. Alison respondeu, lançando um olhar discreto para o Richard. Estou no último semestre do meu mestrado em administração de empresas. Minha dissertação é sobre liderança ética em ambientes corporativos, um tema que considero cada vez mais relevante. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todo mundo na mesa, exceto Raquel, entendeu a ironia da situação. Ali estava Richard, preocupado que a esposa dele era simples demais para eventos de negócios, descobrindo que ela estava prestes a se formar com um MBA. Que interessante, Raquel comentou, tentando participar da conversa. E o que exatamente você planeja fazer com esse mestrado? Alison se virou para olhar diretamente para Raquel. E pela primeira vez naquela noite, havia algo afiado nos olhos dela. Pretendo usar meus conhecimentos para identificar e expor comportamentos antiéticos no mundo corporativo, ela respondeu lentamente, especialmente aqueles relacionados à quebra de confiança, desonestidade e abuso de poder. A mensagem era cristalina. Raquel sentiu um arrepio percorrer a espinha, e Richard pareceu encolher na cadeira. Dr. Peterson, que tinha observado toda a interação com interesse crescente, decidiu intervir. Alison, seria uma honra ter alguém com sua formação e valores trabalhando conosco. Se houver interesse, gostaria de conversar sobre oportunidades na nossa rede hospitalar. A oferta de emprego veio como um raio em céu claro. Richard percebeu que tinha subestimado completamente não só a inteligência de Alison, mas também o respeito que ela comandava na comunidade empresarial. Agradeço muito a oferta, Dr. Peterson. Com certeza será um prazer conversar sobre isso. Alison respondeu com um sorriso genuíno. Sempre admirei o trabalho social que sua rede desenvolve. Foi nesse momento que Raquel cometeu o maior erro da noite dela. Irritada com a atenção que Alison estava recebendo e percebendo que estava perdendo terreno, ela decidiu forçar uma situação que achava que podia controlar. Sabe, Alison, o Richard me contou que vocês estão passando por alguns problemas no casamento. Ele disse que vocês mal se falam em casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas nas mesas próximas pareceram parar simultaneamente. Dr. Peterson olhou para Raquel com uma expressão de choque e desaprovação. Ele encobriu a boca com a mão. Charles e Marcia simplesmente olharam para Raquel como se ela tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Alison, no entanto, manteve a compostura perfeita. Ela se virou lentamente para olhar para Raquel, depois para Richard, e finalmente de volta para Raquel. Que curioso, ela disse, a voz mantendo o mesmo tom educado de antes. Porque eu e o Richard conversamos ontem sobre os planos para a renovação dos nossos votos mês que vem. Ele disse que estava ansioso para reafirmar nossos compromissos um com o outro. A mentira foi contada com tanta naturalidade que por um momento até Richard quase acreditou, mas o impacto nas pessoas da mesa foi devastador. Raquel empalideceu, percebendo que tinha entrado numa situação muito maior do que podia lidar. Renovação de votos. Ellen repetiu com entusiasmo. Que romântico. 12 anos e ainda tão apaixonados. Alison sorriu, mas os olhos dela permaneceram fixos em Raquel. É verdade. Algumas coisas valem a pena preservar. Não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. A noite tinha se tornado uma batalha silenciosa entre duas mulheres. Mas estava claro para todo mundo quem estava vencendo. E olha, o que aconteceu depois foi algo que ninguém naquele salão jamais ia esquecer. O restante do jantar transcorreu numa atmosfera de tensão palpável. Raquel tinha perdido completamente a confiança depois do comentário desastroso sobre os problemas do casamento de Richard. Agora ela ficava quieta, bebendo mais vinho do que devia. Alison, por outro lado, continuava dominando as conversas com uma elegância natural que fazia todo mundo na mesa gravitar em direção a ela. Quando a orquestra começou a tocar e os casais se encaminharam para a pista de dança, Dr. Peterson se levantou e estendeu a mão para Ellen. Minha querida, posso ter esta dança? Charles e Marcia seguiram o exemplo, deixando Richard, Alison e Raquel sozinhos na mesa.
O silêncio entre os três era ensurdecedor, carregado de tudo que tinha sido dito e tudo que ainda permanecia não dito. Raquel olhou para o copo de vinho, claramente desconfortável com a situação. Durante toda a noite, ela tinha notado como a presença dela estava sendo questionada, como as pessoas olhavam para ela com desaprovação mal disfarçada, e pior ainda, como Richard parecia cada vez mais distante e constrangido. Preciso ir ao banheiro, Raquel murmurou, levantando-se da mesa de forma cambaleante. Ela tinha bebido demais e estava evidente na forma como ela andava. Quando Raquel se afastou, Richard e Alison ficaram sozinhos pela primeira vez naquela noite. O silêncio se estendeu por vários minutos enquanto a música da orquestra preenchia o espaço entre eles. 12 anos, Alison disse finalmente, olhando para o anel no dedo dela. 12 anos de casamento, Richard. E em todos esses anos, eu nunca pensei que chegaria o dia em que você me substituiria por uma assistente executiva. Richard fechou os olhos, sentindo o peso total das escolhas dele. Alison, eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Deixa eu falar primeiro. Por meses, eu senti que estava te perdendo, que havia algo errado, que você estava se afastando. Tentei conversar. Tentei entender. Tentei ser a esposa que achei que você queria. Ela fez uma pausa, olhando ao redor do salão onde eles ainda eram admirados como um dos casais mais sólidos da associação. Então descobri sobre ela, sobre a Raquel. E sabe o que me doeu mais? Não foi só a traição. Foi descobrir que você tinha dito a ela que eu era inadequada para o seu mundo, que eu era simples demais, sem sofisticação suficiente. Richard sentiu como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Cada palavra de Alison era uma faca na consciência dele. Mas hoje à noite, Richard, você viu a verdade. Você viu como as pessoas realmente me veem. O Dr. Peterson me ofereceu um emprego. A Ellen me convidou para o conselho de caridade dela. Charles e Marcia me trataram com o respeito que sempre tiveram por mim. Alison se virou para olhar diretamente nos olhos dele. E a sua namorada? Como ela se saiu hoje à noite? Como ela foi recebida pelas pessoas que você tanto queria impressionar? Richard não conseguiu responder porque a verdade era dolorosa demais. Raquel tinha sido um desastre completo. Cada palavra que saiu da boca dela tinha diminuído o respeito que as pessoas tinham por ele. Cada gesto vulgar, cada comentário inapropriado tinha sido fonte de constrangimento. Eu sou um idiota, ele sussurrou finalmente. Um completo idiota. Sim, você é, Alison concordou sem hesitação. Mas a questão agora é o que você pretende fazer sobre isso. Antes que Richard pudesse responder, Raquel voltou do banheiro, claramente ainda mais embriagada do que quando tinha saído. Ela se apoiou na mesa com mais força do que o necessário, fazendo as taças tilintarem. Desculpa a demora, ela disse, a voz levemente arrastada. Encontrei umas mulheres no banheiro que estavam falando de vocês dois. Alison e Richard se olharam, ambos percebendo que Raquel estava prestes a criar mais uma cena constrangedora. Elas estavam dizendo que vocês são o casal perfeito, que tem um casamento invejável, Raquel continuou, sentando pesadamente na cadeira. Achei engraçado considerando que o Richard passa a maior parte do tempo comigo ultimamente. O comentário foi como uma bomba explodindo na mesa. Várias pessoas nas mesas próximas olharam na direção deles, claramente ouvindo a conversa. Alison manteve a compostura, mas Richard viu uma chama perigosa se acender nos olhos dela. Raquel, Richard disse urgentemente. Acho melhor você parar de beber. Por quê? Só estou sendo honesta, ela respondeu, levantando a taça de vinho novamente. Ou você tem vergonha da verdade? Foi nesse momento que Alison tomou uma decisão. Ela se levantou graciosamente da cadeira e se virou para Raquel com um sorriso que não alcançava os olhos. Sabe, Raquel, você tem razão. Honestidade é muito importante. Então vou ser completamente honesta com você. O salão parecia ter ficado mais silencioso ao redor deles. Era como se as pessoas pudessem sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Durante esses meses em que você achou que estava conquistando meu marido, eu estava fazendo umas coisas interessantes. Terminei meu mestrado com a nota máxima. Recebi proposta de emprego de uma das empresas mais respeitadas da cidade. E mais importante, Alison fez uma pausa, permitindo que a tensão crescesse. Contratei um dos melhores advogados de família da cidade e documentei cada mentira, cada traição, cada centavo do dinheiro da nossa empresa que foi gasto com você. Raquel empalideceu instantaneamente. Richard sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dele.
Enquanto você achava que estava construindo um futuro com um homem casado, eu estava construindo um processo sólido para garantir que quando esse casamento acabasse, eu ficaria com tudo que me pertence por direito. O silêncio na mesa era absoluto. Raquel olhava para Alison como se estivesse vendo um fantasma. Richard estava em total choque, percebendo que tinha subestimado completamente a inteligência e a determinação da esposa. Mas sabe o que é interessante, Raquel? Alison continuou, a voz mantendo o tom educado e controlado. Depois de ver você hoje à noite, observando como você se comporta, como fala, como trata as pessoas, eu percebi que você já é castigo suficiente para qualquer homem. Dr. Peterson e Ellen tinham voltado da pista de dança e testemunharam os momentos finais da conversa. Ellen cobriu a boca com a mão, claramente chocada, enquanto Dr. Peterson observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Raquel tentou responder, mas as palavras não saíam. Ela estava começando a perceber a magnitude do erro que tinha cometido, não só em se envolver com um homem casado, mas em subestimar completamente a mulher com quem estava competindo. Eu não sabia, Raquel gaguejou. Claro que não sabia, Alison concordou. Porque vocês dois criaram uma fantasia onde eu era vilã da história, onde eu era a esposa chata e sem graça que estava impedindo o grande amor de vocês. Alison se virou para Richard, que estava pálido como um cadáver. Mas a realidade é diferente, não é, Richard? A realidade é que você tinha a mulher mais leal, inteligente e elegante ao seu lado por 12 anos, e você jogou tudo fora por uma ilusão barata. Richard abriu a boca para falar, mas Alison levantou a mão. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar com essa farsa. Pode continuar fingindo que a Raquel é o que você realmente quer. Ou pode tentar ser homem suficiente para admitir o erro colossal que cometeu. Dr. Peterson se aproximou da mesa, claramente preocupado com a situação. Alison, minha querida, está tudo bem. Está tudo perfeito, Dr. Peterson, ela respondeu com um sorriso genuíno. Apenas esclarecendo algumas pendências. Raquel, percebendo que tinha se tornado o centro de uma tensão extremamente negativa, decidiu que era hora de sair. Ela se levantou da cadeira de forma cambaleante, pegou a bolsa e olhou para Richard. Você vai ficar aí parado deixando ela me humilhar assim? Richard olhou para Raquel, depois para Alison, depois para as pessoas ao redor observando a cena. Pela primeira vez em meses, ele viu tudo com total clareza. Ele viu Raquel como ela realmente era, vulgar, manipuladora, inadequada para qualquer situação que exigisse classe ou sofisticação. E viu Alison como ela sempre foi, extraordinária. Raquel, ele disse lentamente. Acho melhor você ir para casa. A resposta foi como um tapa na cara dela. Raquel olhou para Richard com incredulidade, depois para Alison com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Richard, ela disse, a voz tremendo de raiva. Quando você perceber que cometeu um erro, não venha atrás de mim. Não se preocupe, Richard respondeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Eu não vou. Raquel saiu do salão tropeçando levemente, deixando um rastro de constrangimento atrás dela. Várias pessoas assistiram ela sair, cochichando entre si sobre o que tinham testemunhado. Quando ela desapareceu, Richard se virou para Alison. Havia lágrimas nos olhos dele, lágrimas de arrependimento, de vergonha, de reconhecimento tardio do que ele tinha perdido. Alison, ele começou, mas ela o interrompeu suavemente. Se você realmente quer uma chance de reconstruir o que destruiu, vai ter que fazer mais do que pedir desculpas. Vai ter que provar que entendeu o valor do que jogou fora. Dr. Peterson, que tinha observado toda a interação, se aproximou de Richard e colocou uma mão no ombro dele. Rapaz, você tem a mulher mais extraordinária desta cidade ao seu lado. Se eu fosse você, faria tudo para merecer uma segunda chance. Richard olhou ao redor do salão e percebeu que dezenas de pessoas estavam os observando, algumas com curiosidade, outras com julgamento, mas muitas com expectativa, como se estivessem esperando para ver o que ele faria a seguir. Ele se levantou lentamente e estendeu a mão para Alison. Você me concede esta dança? Alison olhou para ele por vários segundos, avaliando a sinceridade no pedido. Finalmente, ela aceitou a mão dele e se levantou. Uma dança. Nada mais. Eles caminharam para a pista de dança enquanto a orquestra tocava uma valsa lenta. Quando Richard colocou a mão na cintura de Alison e ela apoiou a mão no ombro dele, foi como se os anos de distanciamento não tivessem existido. Você está linda hoje à noite, Richard sussurrou enquanto eles dançavam. Eu sempre estive linda, Richard. Alison respondeu calmamente.
Você que parou de perceber. E ali, no meio daquela pista de dança, sob os olhares de centenas de pessoas, Richard Miller começou a entender a profundidade do erro que tinha cometido. Ele tinha trocado ouro por bijuteria. Tinha trocado diamante por vidro. Tinha trocado uma rainha por uma ilusão. E agora? Agora ele ia ter que descobrir se era homem suficiente para merecer uma segunda chance. Porque uma coisa era certa: Alison não ia facilitar. Ela tinha passado meses sendo desrespeitada, sendo enganada, sendo substituída. E essa noite tinha provado para todo mundo, especialmente para ela mesma, que ela era muito mais do que Richard jamais tinha dado crédito. Quando a música terminou, Alison se afastou dele com elegância. Obrigada pela dança, Richard, ela disse educadamente. Mas agora preciso ir. Tenho compromissos importantes amanhã cedo. Alison, espera. Podemos conversar. Conversamos o suficiente por hoje, ela respondeu, pegando a bolsa. Se você realmente quer salvar nosso casamento, Richard, vai ter que fazer muito mais do que me dar uma dança num evento público. Ela começou a caminhar em direção à saída, e Richard ficou ali parado, observando a mulher da vida dele se afastando, sem saber se ela voltaria. Dr. Peterson se aproximou dele novamente, a voz séria mas gentil. Richard, você tem uma decisão muito importante a tomar. Você pode deixar ela ir e continuar sendo o homem patético que se revelou hoje à noite. Ou pode ser o homem que ela merece, o homem que você prometeu ser quando colocou aquela aliança no dedo dela 12 anos atrás. Richard olhou para a aliança de casamento no próprio dedo. Ele não tinha tirado durante todo o caso com Raquel. Tinha usado enquanto mentia para a esposa, enquanto levava a amante para eventos, enquanto destruía sistematicamente tudo que tinha construído. E naquele momento, ali parado no meio daquele salão, observando Alison desaparecer entre as portas, Richard tomou uma decisão. Ele não ia desistir. Ia fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança dela, o respeito dela, o amor dela. Porque pela primeira vez em meses, ele via com clareza total. Alison não era a mulher certa para o mundo dele. Ela era o mundo dele inteiro. E ele tinha sido idiota o suficiente para quase perder isso. Mas agora ele ia ter que provar que merecia uma segunda chance. E não ia ser fácil. Alison tinha deixado isso muito claro. Ela não era mais a esposa paciente que aceitava migalhas. Ela era uma mulher que conhecia o próprio valor. Uma mulher que tinha mestrado em administração de empresas. Uma mulher que recebia ofertas de emprego de empresários poderosos. Uma mulher que era admirada e respeitada por todos. E mais importante, uma mulher que não precisava mais dele. Se Richard quisesse ela de volta, ia ter que provar que ele é que precisava dela. E isso, meus amigos, era uma lição que ele tinha aprendido da forma mais dolorosa e pública possível. Então, o que você acha dessa história? Já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que passou? Porque no final das contas, essa história não é só sobre traição. É sobre valor próprio. É sobre reconhecer quando você está sendo desrespeitado e ter a coragem de se levantar e mostrar quem você realmente é. Alison podia ter ficado em casa, chorando, se sentindo inadequada. Mas ela escolheu se vestir com aquele vestido dourado, aparecer naquele evento e mostrar para todo mundo, especialmente para o marido dela, que ela sempre foi extraordinária. Ele é que tinha ficado cego. E sabe o que mais? Ela não foi lá para fazer escândalo. Ela não gritou. Ela não quebrou nada. Ela simplesmente foi ela mesma, na versão mais confiante, mais elegante, mais poderosa. E isso foi mais devastador para Richard do que qualquer confronto poderia ter sido. Porque ele viu com os próprios olhos o que estava perdendo. Viu a diferença gritante entre a mulher que tinha em casa e a ilusão barata que tinha trazido pro evento. E todo mundo viu também. Essa é a verdadeira vingança, gente. Não é rebaixar até o nível de quem te traiu. É elevar tão alto que eles percebem o quão insignificante foi a escolha deles. Então, se você está passando por algo parecido, se sente que não está sendo valorizado num relacionamento, lembra dessa história. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa fazer escândalo para ser notado. Às vezes, tudo que você precisa é colocar aquele vestido dourado, literal ou figurativamente, e mostrar para o mundo quem você realmente é. Porque no final, as pessoas certas vão reconhecer o seu valor. E as que não reconhecerem, bem, elas nunca mereceram você desde o começo. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe aquele like aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa. E nos comentários, me conta, você seria capaz de fazer o que Alison fez? Ou você teria reagido de forma diferente?
porque eu realmente quero saber a opinião de vocês sobre isso. E lembra, você vale muito mais do que as migalhas que alguém está te oferecendo. Nunca se esqueça disso. Até a próxima história, pessoal. E lembra, vista seu vestido dourado sempre que precisar lembrar o mundo do seu valor. Tchau, tchau.